Houve um tempo no Brasil, todo mundo que entrava no mercado de higienização conseguia ganhar dinheiro. Porém, aconteceu o que nós chamamos de saturação, que eu já vou explicar por que esse nome de saturação talvez seja um pouco equivocado. A partir desse momento, nós estamos vivendo uma era onde você precisa ser realmente o melhor para você conseguir ter alguns clientes nesse mercado. Só que isso não é uma má notícia, na verdade eu considero como uma boa notícia. Por quê? Porque são apenas 2 princípios que você precisa seguir para você conseguir ter sucesso no mercado de higienização. Independentemente se a sua cidade tem vários higienizadores, independentemente se você acabou de começar, se você seguir à risca esses princípios que eu vou passar nesse vídeo, você vai ter sucesso no mercado de higienização. Antes de começar esse vídeo e explicar os 2 fatores que fazem você ter sucesso nesse mercado, eu preciso te explicar por que esse termo saturação talvez seja um termo equivocado quando nós se tratamos de negócio. Nós devemos saber diferenciar exatamente a saturação da maturação. Por quê? Antigamente, há uns 3 a 4 anos atrás, o mercado de higienização ele era muito grande. Ou seja, praticamente quem conseguia entrar, conseguia ganhar dinheiro, mesmo fazendo um trabalho não tão eficaz, um trabalho meia boca às vezes. Só que com o tempo, foi aumentando a oferta desse tipo de trabalho, a sofisticação desse tipo de serviço teve que aumentar, justamente pela concorrência. Só que tem um porém, o serviço de higienização sempre vai existir. Essa parada de estar saturado, para mim, não é o melhor termo, porque o serviço de higienização sempre vai ser solicitado. E se ele sempre vai ser solicitado, sempre vai precisar de um higienizador para estar lá higienizando alguém estofado. Então se você pensa assim, mas eu não vou entrar porque já tem muitos caras. É melhor você não entrar em nenhum negócio, porque provavelmente em todos os negócios que você for entrar, já vai ter várias outras pessoas realizando aquele negócio. A mentalidade certa para você entrar no negócio é, beleza, existe um monte de pessoas fazendo esse negócio, mas não existe eu fazendo esse negócio. Se você entrar com a cabeça de ser o melhor sempre vai ter serviço. Pega, por exemplo, um médico. O médico que acabou de se formar agora, ele só vai ter serviço se ele for bom. Se ele não for bom, ele não tem. Exatamente. Então, para você ser bom naquilo que você faz, você tem que seguir esses 2 princípios que eu vou te falar. Por isso que eu falo que não existe saturação, existe apenas mal profissionais, entendeu? E você não precisa fazer parte desses mal profissionais. Vamos lá para o primeiro requisito. A maioria dos higienizadores, quando começa a higienizar, eles passam por uma dificuldade, que é o quê? Aquisição de cliente. Ou seja, conseguir clientes para a sua base, ter clientes todos os dias para ter lucro. E o que eles fazem de errado em relação a isso? Eles não se consideram como empresa. Eles se consideram como uma pessoa que faz uma higienização. Marcos, mas isso não seria tão mais ou menos ruim? Será que a pessoa prefere contratar uma empresa do que uma pessoa real para ir lá fazer o serviço? Cara, as pessoas sempre vão para o lado mais seguro que passe mais credibilidade para elas, entende? Uma empresa bem estruturada sempre vai passar mais credibilidade para um cliente do que uma pessoa privada em si. Mas Marcos, eu sou sozinho. Beleza, você está sozinho, mas agora você tem uma empresa, você tem um negócio de higienização, mesmo que você esteja trabalhando sozinho. Trate o seu negócio como negócio. Vou dar um exemplo de mim. Quando eu comecei, eu trabalhava com uma moto. Se vocês não sabem da minha história, tem um vídeo aqui, vou deixar no card por aqui. Eu trabalhava com uma moto, carregava todos os produtos na garupa e dentro de uma mochila, carregava a extratora na garupa. E eu nunca me tratei como o Marcos fazendo higienização para alguém. Sempre foi a Cleanoi fazendo uma higienização para alguém. Por quê? Porque assim que eu estruturei a minha empresa, principalmente nas mídias digitais, minha empresa começou a passar credibilidade para os meus clientes. Ou seja, os meus clientes olhavam para as minhas mídias digitais, para o Google Meu Negócio, para essas coisas, e falavam, isso é uma empresa que me passa uma credibilidade, então eu posso contratar ela. E conforme eu fui fazendo serviços, trabalhos, eu fui acumulando provas sociais e isso foi favorecendo o meu negócio. Ou seja, a minha credibilidade aumentou. Por quê? Isso é uma questão psicológica, entende? Uma empresa sempre vai ter mais capacidade de arcar com problemas dos seus clientes do que uma pessoa só, entendeu? A pessoa encara isso, mesmo que seja inconscientemente, como algo mais vantajoso para ela, do que uma única pessoa trabalhando para ela. Agora eu vou te dar uma dica bônus de como você vai estruturar a sua empresa nas mídias digitais para que você
tenha uma credibilidade maior em relação aos seus clientes, para que os seus clientes olhem para a sua empresa e sintam-se confortáveis em contratar o serviço de vocês. Foi algo, tá, que eu aprendi depois de muito tempo trabalhando, tá bom? Essa dica parece ser simples, mas é algo que muda todo o jogo. E sério mesmo, muda todo o jogo, pessoal. O seu cliente não tá nem aí se o sofá dele vai estar desinfectado, sem ácaro, sem bactéria. Ele quer ver transformação. Tô falando aqui pela maioria. Obviamente vai existir exceções, mas vamos pela maioria. O seu cliente não tá nem aí se o sofá dele tá cheio de ácaro, se tá com bactéria. Ele quer ver transformação. Ou seja, a maioria das vezes que o seu cliente contrata o seu serviço é porque ele quer ver o estofado dele novo de novo. Qual que é o problema da maioria dos higienizadores? Quando eles vão fazer um anúncio pago ou uma parceria, eles sempre focam no ato da desinfecção e deixam a transformação de lado. Ou seja, se você deseja deixar o seu sofá, colchão desinfectado, livre de bactérias, ácaro, cara, seu cliente não tá nem aí pra isso. A probabilidade dele olhar esse anúncio e arrastar pra cima é muito grande, entendeu? Você vai conseguir clientes onde você mostrar um processo de transformação eficaz e o processo de desinfecção entrar como um bônus. Ele entra como um upsell, né, que nós chamamos um downsell. Você não vai deixar de fazer o processo de desinfecção, só que seu cliente, ele vai entender que seu trabalho serve para transformar o estofado dele em estofado novo e não desinfectar o estofado dele, a maioria das vezes. Essa foi uma dica bônus que eu, hoje em dia, utilizo principalmente nas minhas campanhas de marketing e que me faz ter leads todos os dias caindo no WhatsApp. Vamos para a segunda dica agora. A segunda dica, pessoal, é o tempo de trabalho. Muitos higienizadores não têm processo de higienização muito bem definido, ou seja, eles vão pelo feeling. Eles veem o serviço, vão lá, pegam o produto, passam, vão fazendo, sem ter um procedimento, uma esteira de procedimentos certa para fazer determinado procedimento. Isso é um problema. Por quê? Porque você vai gastar muito mais tempo do que você gastaria normalmente para fazer um simples sofá. Você fazendo com mais tempo em sofá, você perde a oportunidade de fazer mais trabalhos em dia. Ou seja, você perde a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Você vai conseguir fazer mais trabalhos no dia que você parar e definir procedimentos para o seu processo de higienização. Por que isso é importante? Porque de começo, você vai conseguir fazer isso sozinho, os seus procedimentos, passo a passo. Só que conforme a sua empresa for seguindo, você vai precisar designar essas atividades para algum funcionário, muito provavelmente, entendeu? Então, esse funcionário, se ele não tiver uma orientação de processos para fazer o trabalho dele, muito provavelmente você vai ter dor de cabeça. Por quê? Você atuando com feeling, o seu feeling é melhor. Por quê? Porque o negócio é seu, a responsabilidade cai em cima de você. Agora, um funcionário atuando sobre o feeling dele, ou seja, sobre a própria responsabilidade dele, você não vai conseguir metrificar os erros prováveis que ele vai produzir ali. E não vai conseguir passar uma correção ideal caso você não tenha um procedimento bem definido. Então é muito importante que desde o seu primeiro trabalho você estimule processos dentro do seu negócio, mesmo que você esteja trabalhando sozinho. Esses processos devem ir desde o início, do começo do atendimento, até o final, na realização completa do procedimento de higienização do seu cliente. Com um processo bem definido, você vai conseguir economizar produtos, vai conseguir atender mais clientes durante o seu dia. E se você consegue isso, você consegue ter mais lucro. Pessoal, essas duas dicas, se você seguir elas à risca, você vai passar na frente de 80% dos higienizadores e você vai conseguir ter clientes todos os dias. A oportunidade tá aí, só que ela tá, pessoal, para quem tá disposto a pagar pelo preço. Não existe trabalho fácil aqui, existe trabalho recompensador, entende? E trabalho inteligente, feito de maneira consciente, é um trabalho que vai te gerar lucro em qualquer negócio, principalmente no mercado de higienização, que é um mercado muito lucrativo, tá? Então, se você já pensou em desistir, falar, vou vender meus equipamentos, eu quero desistir desse negócio, eu desisto. Tá? Porque se você entrar nesse mercado, sangue no olho e com vontade, você vai conseguir aprender e vai se dar muito bem, porque é um mercado de ótimas oportunidades. Cliente sempre vai existir, porque todo mundo tem pelo menos um estofado dentro de casa.
Então, se você tá sem, acredite, a culpa não é do mercado. E sim, a culpa é sua.